Amados irmãos, amadas irmãs, na história de Noé e aquela geração de Noé, nós podemos ver alguns pontos muito importantes. Primeiramente, Deus tinha criado o homem para o seu propósito, mas o homem caiu. Toda a terra estava corrompida. A situação do homem era uma situação lamentável. Por quê? A maldade do homem se havia multiplicado e era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. A terra estava corrompida à vista de Deus, cheia de violência. Aparentemente, Satanás tinha obtido uma vitória. Por quê? Porque ele havia feito com que esse homem que Deus havia criado para o seu propósito fosse corrompido. Aparentemente, Satanás tinha alcançado o seu propósito. Mas graças a Deus, a realidade não era essa. Por quê? Porque havia um homem, de acordo com Gênesis 6:8, porém Noé achou graça diante do Senhor. Aqui nós podemos ver um homem que andava com Deus, que Deus podia usar para levar adiante o seu propósito. Noé andava com Deus. Por isso hoje Deus, ao olhar para essa terra, vendo toda a terra corrompida, ao encontrar aqueles que andam com Ele, Deus pode levar adiante o seu propósito, a razão pelo qual criou o homem. Em Gênesis 5:32, nós podemos ver que Noé tinha 500 anos quando Deus apareceu para ele para falar do seu plano a respeito do dilúvio e pedir para que Noé então construísse a arca. Em Gênesis capítulo 7, versículo 11 diz: no ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia, romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas do céu se abriram. Podemos ver que desde o momento que Deus falou para Noé, até o momento do dilúvio, passaram-se 100 anos. Isso nos mostra que Noé levou 100 anos para construir a arca. E o Senhor, em Gênesis 6:18, disse: contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. Nós precisamos entender em que contexto Deus fez essa aliança. Foi quando apareceu para ele, quando ele tinha 500 anos. Ele disse: estabelecerei a minha aliança, entrarás na arca, tu e teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. Você sabe, quando Deus fez aliança com Noé, os filhos de Noé ainda não tinham nascido. Como nós podemos saber disso? Vamos olhar Gênesis 11, versículo 10. São estas as gerações de Sem. Ora, ele era da idade de 100 anos quando gerou a Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. Aqui nos diz que Sem tinha 100 anos quando gerou a Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. Então, quando Deus fez aliança com Noé, Sem não havia nascido. Gênesis 10:21 diz: a Sem, que foi pai de todos os filhos de Éber e irmão mais velho de Jafé, também lhe nasceram filhos. Então, esse versículo nos diz que o Sem era o primogênito.
Gênesis 9, de 22 a 24, diz: Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus 2 irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos, e andando de costas, rosto desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço. Então Cã era o mais moço, Sem era o mais velho. Então nós podemos ver, Sem tinha 100 anos, 2 anos depois do dilúvio. Então quando Deus apareceu para Noé para falar sobre aliança, construção da arca e o dilúvio, seus filhos ainda não haviam nascido. Noé creu na palavra de Deus, creu na promessa. Ele viu, a salvação de Deus não é só para mim, é para mim e para os filhos que ainda terei. Ele sentiu essa responsabilidade. Então, agora eu quero falar uma palavra para os pais. Você sente essa responsabilidade? Deus fez uma aliança com você, quer salvar a você, seus filhos. Ele quer salvar toda a família. Noé teve os filhos e os filhos o ajudaram a edificar a arca. Ele sozinho não poderia construir a arca. Os seus filhos lhe ajudaram. Está vendo? A vocês que são pais, Deus lhe deu os filhos. Para quê? Para que ganhem glória, fama e riqueza nesse mundo? Não! É para juntos construírem a arca para a salvação nesses tempos finais. Nós precisamos de famílias servindo a Deus. Hoje você está em casa por determinação das autoridades. Isto é amor e sabedoria de Deus, que quer que você estabeleça um novo viver agora, debaixo da aliança com Deus. Dá tempo ainda, irmãos. Dá tempo ainda, irmãs. Deus deu 100 anos para eles construírem. Durante todo esse tempo da construção, essa meta, a visão do plano de Deus, tendo foco no que Deus desejava, isso ajudou a guardá-los. Olha só, Gênesis capítulo 7, versículo 1. Disse o Senhor a Noé: entra na arca tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio dessa geração. Você pode ver, durante esses 100 anos, Noé permaneceu firme diante do Senhor, andando com o Senhor, vivendo com o Senhor. Por que ele foi guardado? Ele estava envolvido com o plano eterno de Deus. Ele não tinha tempo para esse mundo, porque ele via, esse mundo vai passar. E nós hoje estamos vendo, esse mundo vai passar. É hora então de nós com nossas famílias nos focarmos no plano de Deus. O plano que Deus entregou a nós e confiou a nós. Louvado seja o Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Se o Senhor permitir, então, amanhã nós continuamos. Amém.